Vamos falar de mais um jogo que garantiu permanência na Série A e que mostra como foi diferente a trajetória do Grêmio com relação ao seu grande rival, né? Em 2024. Né? Precisou chegar à 36ª rodada para saber que vai continuar disputando a Série A em 2025 com essa vitória sobre o São Paulo. O São Paulo que soube no sábado, soube ontem, que já está na fase de grupos da Libertadores, né? Com a conquista do Botafogo, fechou-se o G8. Sim, já foi mais tranquilo para o jogo nesse sentido. E aí o São Paulo, e um jogo muito a partir daí, passou a brigar por mais nada. Um jogo muito mais tenso para o Grêmio, né? Pela situação, circunstância, relação Renato-imprensa, tudo isso que já aconteceu no Rio Grande do Sul, com o desastre todo lá, enfim, né? Então era um jogo importantíssimo para o Grêmio realmente ganhar como ele fez. Em um determinado momento do ano, depois da catástrofe lá no Rio Grande do Sul, o Grêmio foi melhor do que o Inter. O Inter foi caindo das Copas, foi caindo das competições, não conseguia vencer no Campeonato Brasileiro, até que fez aquela mudança de tirar o Kudê e colocar o Roger Machado, e aí, com mais tempo de preparação, porque por causa dos problemas saiu de todas as outras competições, o Internacional conseguiu um desempenho melhor do que o Grêmio, mas em um determinado momento do ano o Grêmio foi melhor do que o Internacional. E só que chega agora na 36ª rodada ali com a água batendo no queixo já e consegue ali a permanência para a primeira divisão. Agora é tentar uma vaga em alguma competição continental, muito possivelmente vai ficar com a Copa Sul-Americana, que não é nenhum demérito você disputar a Copa Sul-Americana com possibilidade de vencer. Porque o Grêmio já entra na próxima temporada com a possibilidade, sabendo que é um dos gigantes da Copa Sul-Americana. Mas a gente ainda tem um hábito de tratar a Copa Sul-Americana como um estorvo, principalmente entre os clubes mais tradicionais do futebol brasileiro, né? Talvez esteja precisando mudar um pouco. Começar a disputar a competição dizendo, olha, eu quero, vou disputar, quero ganhar. Mas eu acho que lá, quando vai começar a disputar, Barreto, o pensamento já é esse. Pois é. Só que agora você tem a frustração de falar, puxa, agora é só Sul-Americana. Mas é muito bom perto do que você está brigando ali com a zona de baixo, né? Eu tendo a não concordar contigo, Alex. Eu vou dizer por quê, desculpa até discordar. Porque o time disputa o Campeonato Brasileiro falando assim, não, agora eu vou classificar para uma competição. E consegue classificação para a Sul-Americana. Aí começa a Sul-Americana, fala, não, eu vou poupar porque eu preciso passar na Copa do Brasil. Aí, não, agora eu vou poupar porque eu preciso de um jogo do Brasileiro. Aí você passa a Copa Sul-Americana inteira jogando com o time reserva ou poupando o jogador para só ligar para a Sul-Americana quando chegar numa semifinal. Como foi o caso do Corinthians, por exemplo. Muito bem argumentado. Concordo contigo, porque pelo momento as escolhas elas são feitas, mas eu falo assim, o pensamento de quando você vai começar a competição, ela é um pouco diferente de hoje, né? Eu falo assim, essa frustração de hoje, você ter que se contentar. Esse é um contraste que muita gente já aponta, né? O clube brasileiro passa, né? Passa a temporada ali enrolado, cai, não cai, aí fala assim, não, mas agora conseguimos uma vaga na Sul-Americana, beleza, aí vira o ano, Sul-Americana, e atrapalha tudo, e a Copa do Brasil, e brasileiro, e é pros clubes não está disputando isso. Os clubes grandes, de mais, maiores, de mais estofo, eles lamentam. Na Europa, a mesma coisa, pô, o cara quer disputar, imagina um Liverpool vai ter que disputar, igual teve que disputar o United agora. Esse ano. Poxa vida. United esse ano na Europa ali. Mas a hora que você tá lá, você quer ganhar, né? Mas no pensamento ali, no final da temporada, é terrível mesmo. Mas, gente, para hoje, o que interessa para o torcedor do Grêmio é Série A em 2025. Ano difícil, né, cara? O ano foi difícil, o Grêmio não conseguiu, né, voltar da questão das enchentes. Como voltou o Inter, e essa comparação sempre pesa, né? Só que as pessoas, os times, os lugares são todos diferentes. O Inter voltou antes para casa. E isso a gente falava antes, eu lembro de falar. A gente não sabe como que vai reagir. O Raed, você pode reagir melhor realmente do que eu na mesma circunstância terrível que acabou sendo, né? Você viveu a realidade do futebol gaúcho, você sabe que a frase do Diogo Olivier, que ele usa no Redação Sport TV, é muito precisa, né? No Rio Grande do Sul se grenaliza tudo. Tudo se volta pro Grenal. Perfeito. Tudo, né? Então, assim, a campanha do Grêmio foi ruim. Tá bom, mas e a do Inter? Né? A do Inter foi boa, então piorou a campanha do Grêmio. Se granaliza tudo. O impacto aumenta, não tem jeito. Perfeito. É levado desse jeito, não tem... É histórica, isso aí é briga da família, pegou fogo não sei aonde, é grenalizado. Tudo vira Grenal. Né? E a volta dessa situação, que foi uma situação que atingiu igualmente os dois... Quer dizer, igualmente não dá para dizer, é claro, né? A recuperação, como disse o Alex, foi um pouco diferente para cada um, mas... Os dois tiveram prejuízo no campeonato, isso é inegável, né? Só que a reação do Inter, a gente olha para a tabela, tá lá. O Inter perdeu hoje, no mesmo dia. O Inter hoje perdeu a chance de brigar pelo título. Por mais que a chance hoje fosse residual, mas
O Inter chegou à 36ª rodada pensando, será que eu consigo ser campeão brasileiro? O Grêmio chegou à 36ª rodada pensando, será que eu ainda vou ter que me preocupar em não ser rebaixado? Né? Os dois estavam em campos opostos da tabela. Porque você pode até colocar, que tem gente que fala, poxa vida, mas por que o Grêmio não fez como o Inter? Não vai conseguir fazer. Porque as pessoas que pensam num time é diferente das outras. Não somente pelo fato do Inter ter voltado quantas rodadas antes a jogar no Beira-Rio do que o próprio Grêmio. Mas acho que ficou marcada nessa temporada a diferença entre os elencos também, hein, Alex? Sim. O Inter hoje tem notadamente um grupo mais forte que o do Grêmio, né? Ele investiu antes, vamos dizer, ele montou esse time ano passado, né? Jogadores mais... Esse Grêmio ele teve que vir sendo montado e ainda tem as dificuldades de lesões, né, e tudo. No contexto, tem a saída do Soares, que o Soares era metade do time do Grêmio, Soares vai para o Inter Miami, aí o Grêmio sofre para pegar um atacante de referência, muda de novo o estilo de jogo do Renato. Mas assim, em um determinado momento, volto a falar, em um determinado momento do campeonato, porque o Inter, ele fez uma gordura muito grande antes da tragédia do Rio Grande do Sul. Ele brigava ali pela liderança do Campeonato Brasileiro, e aí teve a tragédia, teve jogos adiados, e aí ele passou um período muito ruim. O Grêmio voltou melhor que o Inter, depois da tragédia. Só que o Grêmio oscilou negativamente, o Inter fez a modificação do treinador, saiu de algumas competições que possibilitou com que o sistema de jogo do Roger fosse implementado, e acabou o Campeonato Brasileiro, vai acabar o Campeonato Brasileiro numa posição muito melhor do que seu rival. Vamos ouvir as entrevistas coletivas e ver também, né? Começando pelo Zubeldia, e já anunciando aqui que a do Renato foi dedicada ao confronto com a imprensa, que virou a marca do treinador do Grêmio nessa temporada. Ya ahora clasificamos de manera directa a Copa Libertadores. Era algo que queríamos conseguir. Por supuesto que hay que prepararse muy bien para el año que viene en todo sentido. Y tenemos que evaluar a ver cómo jugamos, qué formación pongo con Juventud y qué formación pongo con Botafogo. Viste, es una situación un poco incómoda porque si bien uno sabe que con esta camiseta todos los partidos es importante competir y por supuesto ganar. Y con respecto al juego, creo que hicimos un muy mal primer tiempo, producto de errores nuestros, perdimos algunas pelotas que nos agarraron en transición. Creo que favorecimos a las virtudes que tienen ellos. Y en el segundo tiempo ya creo que tuvimos un control bastante importante como para descontar y bueno, con esa jugada polémica que no sé si fue penal o expulsión, que creo que una de las dos tendría que haber sido. Pero bueno, ya es un análisis mucho más fino y lo harán ustedes. Eu não quero entrar de novo nesse assunto, eu não quero, mas alguns de vocês da imprensa são culpados por causa disso. Eu já falei lá atrás, eu vou voltar a repetir para vocês. Algumas pessoas da imprensa estão acabando com o futebol. Estão acabando com as entrevistas de jogadores, de treinadores, porque o que vocês pegam pesado é inacreditável. Essa semana vocês pegaram pesado comigo, eu mato no peito, estou nem aí. A minha vontade era de processar alguns de vocês, para tirar um dinheiro de vocês. Não que eu preciso, mas para dar para uma instituição, qualquer pessoa, mas para dar trabalhinho para vocês. Porque vocês, alguns de vocês chegaram no máximo. Vocês não têm mais respeito com o treinador. Vocês não têm mais respeito com os jogadores. E aí eu sempre falo para vocês, e olha que eu estou bem tranquilo, hein? Eu sempre falo para vocês, como que vocês querem respeito da parte do treinador e por parte dos jogadores? Eu vou falar uma coisa para vocês, eu falei para os meus jogadores, se vocês pegam, na minha época, eu como jogador e outros jogadores, vocês não iam ter mais entrevistas. Não iam mais ter, não iam. Infelizmente, todos vocês iriam pagar o pato, porque o que vocês andam fazendo com o futebol, vocês estão acabando com o futebol. Vocês querem, vocês quando falam, vocês querem clique, vocês querem tumulto,
Vocês querem é dinheiro. Vocês não pensam na família dos jogadores, vocês não pensam na família do treinador. Quando eu dei a declaração, preste atenção que vocês também têm família, preste atenção que vocês também têm filhos. Negócio, quando eles vão para o colégio, vão no supermercado, vão numa loja, vão no shopping, eles podem ser xingados também. E aí vocês vão ver o que o jogador, a família do jogador, o filho do jogador, o filho do treinador passa. Eu tenho uma filha. E aí muita gente não entendeu o que eu quis falar. Ou se fez de trouxa que não entendeu, ou é burro mesmo. Aí tem que botar na balança para ver até que ponto ele é. Ele quis fazer a onda, ele entendeu, mas ele quis fazer essa onda, ou ele é burro mesmo. Então, o que eu vou fazer para vocês? Vocês aqui estão perdendo. Eu amanhã depois vou parar, sou mais um que vou parar, sem problema algum. Agora, essa nova geração aí, eu vou falar uma coisa. Quem leva o futebol à frente, quem sustenta o futebol são os jogadores. E no momento que os jogadores acordarem, vocês vão ser prejudicados da imprensa. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza. Uma hora eles vão acordar para a realidade. Aí não adianta vocês condenarem, porque o sistema de vocês é quando um daqui ataca vocês, o sistema se une. Massacra ele, massacra esse cara, ele está contra a gente. Aí você se une. É o sistema. Fazer o quê? Quando é na pelinha de vocês... Para quê, né? Nossa, vamos nos unir. Esse cara falou da gente, vamos nos unir. É o sistema, hein? Todo mundo se ajudando. Vocês estão acabando com o futebol, essa que é a realidade. O Renato está precisando da praia, né? Está acabando o campeonato. Daqui a 2 rodadas ele pode vir para o Rio de Janeiro, jogar o futebol dele, né? Se comprimir um pouco. Porque foi um ano terrível dele. O ano já não foi bom à beira do campo, né? O Grêmio só agora se salva do rebaixamento e sentado nessa cadeira aí foi um ano horrível do Renato. O Renato era um cara que eu particularmente elogiava muito por saber lidar com esse contato com a imprensa, sem fugir, respondendo às perguntas que eram feitas. Esse ano ele resolveu apontar os jornalistas como inimigos. A tese que ele tenta defender ali de que alguns jornalistas estão acabando com o futebol é uma tese sustentada em absolutamente nada. Não deu para entender onde é que ele queria chegar. Ele tratou a união de uma classe como algo ruim, né? Essa união que ele disse que os jornalistas têm para se defender, se os jogadores tivessem, talvez, né, não sofressem tanto como ele disse que sofrem. E também o Renato está vendo um mundo que a gente tem dificuldade de enxergar, um mundo em que os jogadores um dia vão acordar e aí vocês vão sofrer porque vão parar de falar com os jornalistas. Os jogadores já pararam de falar com os jornalistas há muito tempo. Esse contato hoje é muito limitado. O contato maior que a imprensa tem hoje é com os treinadores nas entrevistas coletivas. E talvez o cansaço do Renato venha daí. Está falando muito em entrevista coletiva e não aguenta mais os jornalistas. Ou alguns jornalistas, né? Que é um tema que ele repetiu ao longo do ano. Já chegamos à 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, já chegamos ao último mês do ano e ainda não sabemos quais são os alguns. Porque o Renato também não ajuda nisso. Vocês se unem para se defender quando eu falo de alguns de vocês, mas não sabemos quem são os alguns. Pode ser eu, pode ser outro, pode ser só a gente lá do Rio Grande do Sul, podem ser só os que ele chama de jornalistas identificados, né? E para fechar, na lista de opções que ele deu ali, pode ser que você seja burro, pode ser que você não tenha entendido, faltou uma opção, né? Faltou nenhuma das anteriores. Pode ser que eu não tenha me expressado bem também, né? Ali realmente faltou essa autocrítica ao Renato. Se tanta gente entendeu mal, isso é um exercício que jornalistas costumam fazer, talvez o Renato pudesse aprender alguma coisinha com a gente, né? Também. Um exercício que jornalistas costumam fazer, alguns de nós não fazem, deveriam fazer mais. Se eu falei uma coisa e todo mundo entendeu outra, né, a minha primeira suspeita deve ser, poxa, não soube me expressar, escrevi errado, falei mal, né? E o Renato, no trecho em que ele dá a nítida impressão de que está convocando o torcedor do Grêmio a pressionar jornalistas, seus filhos, suas mulheres, seus maridos, na entrada da escola, na saída de casa, né? Depois ele solta uma nota dizendo que não queria fazer ameaça, não sei o quê, né? Em momento nenhum parece ter passado pela cabeça dele, poxa vida, me expressei mal, não era o que eu queria falar, por isso que todo mundo entendeu errado. Enfim, está chegando a hora de ir para a praia, jogar o futebol, relaxar e de repente ter uma temporada melhor, né? Em 2025. O Renato, quando for embora, ele disse que vai embora daqui a pouco, vai fazer falta.
Vai fazer falta como treinador, vai fazer falta como personagem, como faz falta como jogador. A gente gostava de ver o Renato em campo, né? Mas o tempo de todo mundo passa, nosso tempo aqui vai passar também. Mas assim, eu não gostaria que ele fosse embora agora, não. Acho que ele ainda tem lenha para queimar, né? Só que torço muito para que ele volte renovado em 2025. Acho que a reflexão ela é sempre importante para todo mundo. Para mim, eu não sei nome, nada, mas me parece ao longo desse tempo que, obviamente, é muito mais algo regional lá, né, com alguns, porque ele também, em alguns momentos, ele deixou isso muito claro, até de, eu não vou falar nome, mas de repente posso falar. O estresse foi gigantesco, porque é o que ele transparece, então eu sinceramente eu não consigo falar, conheço bem o pessoal lá, lógico que tem gente que pega, às vezes pesado pelo seu lado lá, mas eu não sei julgar, cada tempo é um tempo e eu não sei o que está acontecendo com ele, para ele estar pegando tão pesado esse tempo todo com todo mundo. Ele é um cara inteligente, a gente não pode falar ao contrário do Renato, então não podemos, eu não posso acusar, falar de A ou de B, de corporativismo de um lado ou de outro, até porque o certo é certo para todo mundo, né, nesse sentido. Que foi estressante, está estressante, isso é óbvio. Agora, óbvio que a gente não sabe também quem que é. E tem momentos que parece que realmente ele é mais generalizado, mas eu para mim tem algo que é lá. É com 1, com 2, com 3, que eu não sei quem que é, que ele acaba não... Acho que ele está com vontade de processar. Então, porque ele deixou em algum momento assim para a gente entender, então, não deixou, Barreto? A cada entrevista coletiva, ele dá a entender que a insatisfação dele é com poucos. Sim. Mas em cada entrevista coletiva ele fala com todos. E aí alguns momentos todos se unem para defender esses poucos que ele não fala quem são, ele se irrita mais ainda. Quer dizer, me ajuda a te ajudar, né? Se eu souber quem são esses poucos... Facilita. Né? Facilita a análise do que ele está falando. É porque a gente estando aqui de fora, né? O que esses poucos estão fazendo? Olha, o Alex está dizendo, né, que o jogador tal não presta, que não sei o que. O Raed está dizendo que eu sou velho e ultrapassado, que eu não deveria ser mais treinador do Grêmio. Então, né, vamos olhar para o que cada um está fazendo. Né? A gente pode se criticar, a gente pode criticar uns aos outros. Né? Até porque a reflexão ela só pode também ser feita, eu acho que é de cada um. E a partir do momento que, pelo jeito, da maneira dele se comunicar, ele não conseguiu, né, fazer essa pessoa refletir e parar, porque ele está lá convivendo e deve receber alguma coisa, algum tipo de pancada que não para, né? Não dá essa sensação. Só que a maneira de se comunicar, ou em off, ou nas próprias coisas, aí eu não estou culpando ele e nem o outro, mas eu falo, não fica nada claro para quem, de repente, está favorecendo isso acontecer e não conseguindo resolver. Fica um incômodo, né? Eu tenho a nítida impressão que é uma troca aberta entre as pessoas, sabem exatamente quem está recebendo o recado. Com certeza o Renato não está falando para mim. Eu tenho minhas críticas ao Renato pela maneira dele jogar, pela maneira como ele porta ali, mas ele não está falando isso para mim, porque eu não desvalorizo ele profissionalmente, eu trato com respeito. Então, também assim, não estamos lá no dia a dia. Não estou lá no dia a dia do clube. É totalmente então, diferente, é muito mais... Mas chega para nós. O problema a gente roda a coletiva aqui no Troca de Passe. É isso, o problema é que quando a gente coloca aqui, treinador, vamos falar sobre o seu jogo. A gente espera que o treinador fale, olha, eu montei o time assim, eu criei uma estratégia assim. Muito próximo, por exemplo, vou fazer um elogio, muito próximo, por exemplo, do que o Felipe Luiz está fazendo em todas as coletivas do Flamengo, do que em grande parte das vitórias, às vezes nas derrotas não, mas nas vitórias o Abel Ferreira faz no Palmeiras. Então, assim, quando você coloca o treinador para dar uma coletiva, você espera uma visão de jogo do que ele pensou naquela partida para conseguir a vitória ou alguma coisa parecida. Coisa que o Renato geralmente não faz. O Renato chega já no embate. Parece que ali tirar o pino da granada já faz um tempo, né? Ele com agora, por que e como eles não resolvem, aí realmente vem esse troço. Ele nacionaliza, ele expande, né? Ele sai do Rio Grande do Sul, né, cara? E eu gostaria de acrescentar que, no geral, sem saber o específico, sem saber a quem ele está se referindo, eu concordo com muitas das críticas que o Renato fez aos jornalistas, a nós jornalistas, né? Eu acho que não cabe ao jornalista dizer que jogador não presta, que não serve para o clube. Assim, não. Eu acho que esse tipo de coisa realmente radical, inibe, intimida, ajuda a jogar o torcedor contra o jogador. Fica um negócio bélico, né? Faz o jogador se sentir mal na entrada da escola quando vai deixar o filho, né?
eu concordo, no geral, com muitas das críticas que ele faz ao trabalho dos jornalistas. Agora, essa generalização... Dos jornalistas que praticam esse caminho. Esse tipo de jornalismo. Independente do estado e coisa. Não é um perfil realmente... Agora, o método que o Renato desenvolveu esse ano para falar do trabalho da imprensa não levou ninguém a lugar nenhum. Não trouxe nenhum avanço, né? Esse ano foi duro para o torcedor do Grêmio ver o time jogar, né? O time se arrastou no Campeonato Brasileiro, o time teve poucas boas atuações, se livrou do rebaixamento na 36ª rodada. O Renato não teve uma boa temporada como treinador, não conseguiu tirar o máximo desse time. E, além de tudo, a gente teve que ver o espetáculo patético das entrevistas coletivas do Renato, semana após semana, né? Isso acrescentou, acrescentou algo ainda pior ao que foi a temporada do Grêmio. Mas, de novo, praia está chegando, futevôlei, tem água do mar, tem outros líquidos também que ajudam a relaxar, né? Então, vamos ver se ele se renova para a próxima temporada, porque é um personagem importante para o futebol brasileiro quando está no seu melhor, né? Quando está no seu pior, como nessa temporada, infelizmente a gente não pode dizer o mesmo. Hoje já fizemos elogios aqui ao pessoal do apito, né? É isso. Menos ao PC. Menos ao PC. Não, o PC não apita mais. Ah, tá. O PC agora só nos ajuda a entender o que aconteceu dentro de campo. PC, tá junto com a gente nesse elogio à arbitragem na 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, em momentos tensos, jogos que valiam contra o rebaixamento, né? A gente não está aqui falando de nenhum erro gravíssimo de arbitragem. Procede? Boa noite. Boa noite, Barreto, Raed, Alex, pessoal que está em casa. Acho que o momento mais crítico nos últimos tempos foi na 31ª rodada, né, com um afastamento de 7 árbitros. Inclusive, alguns deles já voltaram a atuar, né? Tem o afastamento do Flávio Souza, que fez Vitória e Fluminense, do Braulio Machado, que apitou Flamengo e Juventude. Teve o afastamento também do Ramon Abate, que inclusive tem lances aqui para a gente avaliar, que apitou Palmeiras e Fortaleza, um jogo bastante complicado assim. Esses árbitros passaram por um trabalho de reciclagem, que a CBF denomina lá, que é o PADA, que é o Programa de Desenvolvimento e Assistência da Arbitragem, que a gente está tentando entender como funciona esse programa, o que é feito nesse programa, quais são as atividades, se tem trabalho prático ou não. A gente está tentando entender um pouco, ou se é só um nome bonito lá, que significa o sinônimo de geladeira. Mas fato é que nas últimas rodadas a arbitragem tem passado assim despercebido, com um ou outro detalhe que não tem influenciado nos resultados dos jogos. Mas na rodada de hoje a gente, como sempre, separou alguns lances aqui que acho que vale... Deve ter mudado algo, vale porque eu de verdade, somente com a geladeira, eu acho que não é nada educativo. Eu me colocando no lugar de vocês. Eu errei, fico lá na geladeira. Alex, falou uma besteira hoje, vai para casa descansar. Entende? Até com o seu filho em casa, não tem como. Peraí, como é que eu vou melhorar? É claro. Na geladeira? Com essa pressão maior quando eu voltar? Alex, falou besteira, senta aqui, vamos conversar, né? Vou te mostrar onde é que você errou, vou te apontar onde é que você pode melhorar, isso é diferente. E muitas vezes essa questão da geladeira, do afastamento, é muito mais para dar uma resposta, né, em função ali de toda a crítica, uma resposta para a opinião pública, mas o que a gente sempre contesta é o que é feito, qual o trabalho que é desenvolvido, né? Se é só através dos vídeos, se tem trabalho prático ou não. Acho que isso é importante que fique muito claro assim, porque às vezes a punição pela punição acaba trazendo mais tensão e aumenta a desconfiança por parte dos árbitros. Mas vamos lá. Lances para discutir nós temos, né? Temos. Nem tudo está perfeito. Vamos lá, tem uma cobrança de... Cuidado, hein? Tem geladeira aqui também, PC. Tem? Frigobar. Tem um pedido de pênalti do Grêmio, PC, para a gente começar. Tem um pedido de pênalti do Grêmio, a gente vai rodar a imagem aqui, né? Jogo apitado pelo Ramon Abate, que eu já havia citado anteriormente. Saindo da geladeira. Ele tinha voltado já da rodada passada, mas hoje trabalhou nesse jogo. Tem esse lance, pedido de pênalti. Não pode ser pênalti isso aí não, gente. Não, porque tem um movimento de braço ali. Tá, então, mas tem um pedido de pênalti do Luiz Gustavo, mas que apesar do movimento de braço dele, Barreto, o que eu quero chamar a atenção, se a gente puder parar na hora do contato, por favor, o braço dele, na minha avaliação, primeiro a distância é muito curta, né? Um chute forte do Soteldo, e o braço do Luiz Gustavo, ele não está totalmente colado no corpo,
mas ele está praticamente ali na mesma posição da perna, num movimento que, na minha avaliação, se justifica. Apesar de não estar... Vai. Não, por favor, Barreto. Não, é porque dizer que ele ampliou a área com esse movimento me parece injusto. Né? Eu concordo com você. Trás. Mas é que, assim, teve tantos pênaltis marcados dessa maneira, né? E a gente sempre criticava, por que o jogador tem que fazer? Se isso não for movimento, né, uma posição natural, o que seria a posição natural? Eu entendo que seria pênalti se a ampliação fosse no nível aqui que está o braço do Rafinha. Aí sim, ele está tentando bloquear a passagem da bola, mas ele está com o braço completamente aberto, mesmo tentando buscar um equilíbrio, aí você pode falar numa ampliação do espaço do corpo, aumentando o espaço do corpo. Imaginando o Rafinha de frente para o Soteldo. Imaginando essa bola batendo defensiva no braço do Rafinha, ou se o Luiz Gustavo estivesse com o braço na mesma posição do Rafinha. Mas se a gente puder soltar, por favor, a jogada, repare que o movimento, a posição da perna esquerda do Luiz Gustavo e o braço, exatamente, na minha avaliação, justifica a posição, porque ele acompanha ali o movimento da perna do Luiz Gustavo. Então, não vejo como uma posição antinatural e como uma ampliação. Se ele tivesse nesse movimento, mas o braço completamente aberto, como o tal do Rafinha, a gente poderia falar de ampliação. Portanto, eu considero como uma boa decisão, como bola na mão. Eu estava olhando o replay antes para ver se poderia ter algo de propósito ou não, mas só que tem não sei se é o Cristaldo, ele está vindo de trás. Agora dá para ver o lance, ó. A hora que ele vai cruzar, ó, quem está vindo de trás lá, ó. Ele percebe a bola. A bola iria lá, tinha endereço. Mas a boleirada não ajuda também, né? Qualquer bola hoje que bate na mão em qualquer situação, mas eu acho que já vem todo mundo cobrando e batendo no braço e chamando o VAR. Vamos concordar que se até mudar, de repente, algo bem definitivo, isso para mim tem sido marcado. E para mim, hoje, para mim é pênalti. Mas como disse o PC, está sendo marcado erradamente. Isso, mas assim, aí a comunicação, o PC tem falado outras vezes, é que tem sido marcado de uma maneira que daí você precisa também falar, mas não vai ser assim mais. É que, na verdade, no início da competição, durante a pré-temporada, e foi mensagem da comissão de arbitragem, eles queriam evoluir na questão da interpretação de mão na bola e bola na mão. E para mim tem um lance que ele é muito simbólico, bem no início do campeonato, no clássico carioca Fluminense e Vasco, num chute do atacante do Vasco, do Verratti, e que tem uma mão do Manuel. Ele ali, muito próximo, ele tem uma mão, o braço não estava colado, e a arbitragem entendeu como bola na mão e passou uma mensagem, olha só, a orientação que foi passada na pré-temporada vai ser seguida no campeonato. Se o jogador estiver numa posição que pode justificar sem ampliação do espaço do corpo, ok, foi uma boa mensagem no início do campeonato. No decorrer do campeonato, tivemos vários lances parecidos com esse que foram marcados a penalidade e a gente sempre discutindo posição do braço, que é natural. Então, acho que quando vem uma decisão, o problema é que o critério não é seguido, por isso que causa tanta discussão. Porque, para mim, na avaliação de uma jogada tão próxima, de uma distância curta, e ele está com o braço aqui, ó, não está colado, obviamente, mas está basicamente na mesma posição da perna. Ele não amplia só que ao mesmo tempo eu julgo que ele poderia estar com o braço escondido, entende? Porque ele está bem escorado, ele não está em movimento para falar assim, então, do jeito que ele está... do braço não, não é nem questão de ser mais ou menos, mas que ele também poderia estar com o braço aqui, né? Ele até faz esse movimento depois que a bola... porque está perto, a hora que vai bater está muito em cima. Mas avaliando assim, a posição... Na minha avaliação, assim, acho que se justifica pelo movimento que ele tinha e não é aquele movimento de ampliação, levantando, abrindo o braço como estava do Rafinha, considero como bola na mão, mas melhor seria se esse critério fosse o critério da competição, né? Por isso que causa tanta discussão. O Luiz Gustavo reclamou lá na frente também, queria um pênalti em cima dele, um puxão. Exato, um puxão do Monsalve, a gente vai rodar as imagens aqui, o detalhe é que a falta acabou sendo fora da área. O Monsalve ele começa agarrando já lá na intermediária, puxando o Luiz Gustavo pela manga da camisa, depois puxa com a mão direita, depois termina o serviço ali com a mão esquerda. A gente vai ver o último ângulo agora, que ele já vem agarrando desde lá de fora, já teve uma ação primeiro na manga do Luiz Gustavo, depois puxa... Quando a gente foi voltando ali, a gente está vendo o Abate procurando o ângulo. Procurando o ângulo, porque ele está tentando buscar uma diagonal, porque o ideal é você ter uma visualização assim com lateralidade para enxergar os dois jogadores. É o que o Ramon Abate estava tentando buscar, mas ele ficou encoberto e não conseguiu visualizar. O VAR chamou? Não chamou. E por que interpretou que foi fora da área? É isso?
Tem um detalhe aí. Realmente ele conseguiu soltar a camisa fora da área. O Monsalvo consegue soltar a camisa fora da área. Mas no momento que ele comete a falta, na minha avaliação, mesmo com aqueles jogadores ali do lado, aí, o Gemerson e o outro jogador, mas o Luiz Gustavo ele ia sair na cara do goleiro. Então, mesmo sendo a falta fora da área, na minha avaliação, era passível de revisão, porque para mim é uma situação clara de gol. Principalmente essa última, né? Essa última, porque o Luiz Gustavo ele fica frente a frente com o Marquezin. Então, mesmo fora da área, seria para vermelho. Para amarelo, para mim, porque para amarelo não chama, porque para mim é uma situação clara de gol. Outros dois jogadores em igualdade de condição ali. A bola estava sob o domínio deles, né? Mas no último momento, os jogadores estão ao lado, estão próximos. Ele ia pegar a bola, será que ele ia chegar lá finalizando? Mas nesse momento aqui, se a gente puder, vamos seguir, vamos pegar a imagem de trás. 4 agarrão. Foi. Eu entendi. Mais um pouquinho. Na linha do Gustavo e concordo contigo. É isso, pode seguir mais um pouquinho o Monsalvo. Olha só, o Gemerson está ali, está acompanhando. E o João Pedro está mais à direita. Agora a gente segue mais um pouquinho. A hora que ele que ele sofre a falta, se ele não é agarrado, ele ia sair cara a cara na minha avaliação, com o Marquezin, na condição de fazer o gol. O VAR entende como fora da área, talvez deve ter interpretado que a ação não teve impacto ou sustentou a decisão de campo, tem acontecido com isso, menos interferência do VAR. Mas nesse momento aí, olha só, a hora que ele está frente a frente com todas tiveram impacto, ele que quis sustentar, né? É isso, ele continua tentando ficar em pé ali, mas os jogadores estão próximos, mas ao lado. Ele sairia cara a cara com o Marquezin, para mim, era lance passível sim, de revisão para situação clara de gol do Luiz Gustavo.